deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é um amor assim, o mundo não conhece. Naquela cruz, seu entregou seu lado e alcançou um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que abale o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer, mais uma oportunidade. Eu tenho há um bom tempo que eu não tenho esse privilégio, de vir aqui no altar, ter essa responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja. E confesso a todos, com toda a humildade, que eu prefiro estar sentado aí recebendo. Porque é uma responsabilidade muito grande você estar no altar, principalmente num culto, no domingo, onde a palavra é direcionada para a família. Mas um soldado, ele tem que estar sempre preparado para quando ele for acionado na luta, na guerra, na batalha. E o que eu posso dizer nessa noite para o Senhor, que eis-me aqui, e que seja feita a vontade dEle sobre a sua igreja, que Ele venha falar tremendamente conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele tem. E antes de tudo, eu quero dizer para vocês que, antes de ter essa responsabilidade, eu fui ministrado primeiramente pela palavra. Confesso a vocês que, nessa ausência dos nossos pastores, passaram muitos ministradores da palavra, que trouxeram com grande propriedade e autoridade aqui no altar, uma mensagem para a igreja. E eu, por motivo de trabalho, por cansaço, eu confesso para a igreja que algumas das ministrações eu não estive presente, com muita tristeza, porque a gente já passa a semana toda envolvido com as atividades diárias, e no domingo, que é o único dia que nós temos para estar presente, congregando com a igreja, e ainda ter essa falta. E eu me entristeci muito quando não pude estar aqui, nas vezes que eu poderia estar sendo renovado, edificado pela palavra do Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Essa data ela foi agendada e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, consegui estar aqui para poder trazer uma mensagem para todos nós nessa tarde, para a noite, E quero dar as boas-vindas para os nossos pastores, espero que ele tenha aproveitado muito as férias, Gostaria de dizer para nós, pastor, que é uma honra, estar recebendo novamente na sua casa, e dizer que mesmo que o senhor não estava aqui, a igreja ela esteve em boas mãos. Você pode ter certeza que Deus ele conduziu o seu rebanho com muita autoridade e propriedade. E como eu ia dizendo para vocês, eu um dia estive sentado aí como vocês. Um dia eu quero fazer algumas perguntas para que eu possa começar a mensagem. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta à igreja, se todos aqui acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor. Amém? Quantos aqui acreditam que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador? Amém. Que é a premissa da ressurreição, que está à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Amém? É necessário fazer essas perguntas porque, como eu disse, um dia eu estive sentado aí como vocês, um dia eu estava como espectador, e nunca achei, humanamente falando, que um dia seria possível eu fazer algo para o Senhor, além de estar congregando no domingo. Mas à medida que a gente vai se aproximando de Deus, Ele vai nos ensinando, Ele vai derramando sobre nós a sua graça, e chega ao ponto de você ser incomodado, de não querer só ficar sentado. Eu estou falando de mim, mas eu espero que a igreja entenda que isso aqui não é um confronto pessoal com ninguém. É algo que Deus tem para falar conosco. Que todos nós tivemos o privilégio de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas que nós não viemos somente para ficar sentado como espectadores no domingo, esperando toda a semana passar, para no domingo só vir para o culto agradecer. Deus ele quer mais de cada um de nós. Deus ele conta com cada um de nós como soldado do seu exército. E espero que a igreja hoje venha entender o motivo de nós estarmos aqui, porque enquanto estamos aqui, estamos aguardando a vinda daquele que há de vir para resgatar toda a sua igreja. Mas nós somos os convocados para que outras vidas venham ser alcançadas, para que quando ele vier, a sua igreja ela esteja preparada para recebê-lo. Amém? Então, eu vou começar a mensagem. Quero agradecer primeiramente a presença de todos que estão aqui nessa noite. Antes de começar, eu gostaria que você
olhasse para o seu lado esquerdo, lado direito, cumprimentasse o seu irmão com 3 palavras, profetize 3 palavras na vida dele nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom a gente querer receber, né? Mas a gente tem também que ter algo para oferecer para o nosso irmão. Sem mais delongas, que o Espírito Santo venha falar com todos nós nessa noite. Quem tiver a sua Bíblia, quero que me acompanhe. É, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, de 4 a 13. Bom, o tema dessa mensagem nessa noite é dons e o chamado com propósito. Amém? Dons e o chamado com propósito. Vamos lá. Eu vou ler na minha versão bíblica aqui, vocês acompanhem na Bíblia de vocês. 1 Coríntios 12, de 4 a 13, amém? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vou repetir esse 7 que é muito interessante. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. E nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, tem um versículo 22, ao qual a palavra do Senhor afirma: antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Repetindo, mas antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E aqui no versículo 31, para finalizar, ele afirma: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? O interessante é que Paulo faz aqui uma comparação com o corpo humano. Dependendo da deficiência que cada um tiver, o braço ele precisa do outro braço. Nós precisamos da nossa perna para se locomover. Ou seja, todos eles interagem, né, por uma causa. E ele fez uma comparação aqui do nosso corpo com a igreja. Mas antes de entrar nessa parte dos dons, eu gostaria de voltar um tempo atrás. Eu creio que todos aqui um dia foram criança, é claro, é evidente. E quando uma criança nasce, eu queria até, na oportunidade, né, dar as boas-vindas para a Helena, né, mais uma ovelhinha da nossa igreja que chegou. Né, os pais não estão presentes, mas família é um projeto formado por Deus, então esses dias nasceu a Helena e será muito bem-vinda aqui na família da Comeb. Mas quando a criança, qual o desejo do pai? Todos nós na sociedade temos uma responsabilidade de trabalhar, né, para levar o conforto e uma boa educação para o filho. O pai
Se ele tiver condições, ele vai fazer questão de fazer com que seu filho estude num colégio particular. E à medida que ele vai se desenvolvendo, se tiver também condições, vai procurar pagar um curso para que ele venha aprender um outro idioma. Ou seja, nós todos, como pai, nos preocupamos em ter uma formação para que o filho venha a ser alguém na sociedade. E é isso que a sociedade nos ensina, porque o sucesso na sociedade é sinônimo de prosperidade financeira, isso é fato. Mas falando do corpo de Cristo, é necessário sim ter uma boa educação. Mas essa criança, ela vai se desenvolvendo e ela pode sim ou não estar dentro das expectativas do pai. Ela pode ser uma criança que venha a ter um futuro, que venha a ter uma profissão, ao qual vai dar muito orgulho para o pai ou não. Existem pessoas que têm muito poder aquisitivo, que investiram nos seus filhos, mas infelizmente eles se perderam pelo caminho. E o que acontece? Quando você investe numa criança, como eu falei, você almeja que ela seja um sucesso naquilo que você projetou. E um erro gravíssimo dos pais é querer que a criança seja aquilo que você não conseguiu ser. O pai tem um sonho de repente de ser um médico, não consegue por determinadas circunstâncias, e sonha que seu filho venha também a ser um médico. Mas isso não será uma regra. Porque, à medida que a criança vai crescendo, ela vai tomando um rumo de uma decisão para a sua vida. Ela vai vendo o que é ou não é melhor para ela. E muitas vezes o pai vai se sentir frustrado, por quê? Porque todo investimento vai parecer ser em vão. Mas como cristão, eu tenho algo para compartilhar conosco nessa noite. Quando você aceita Jesus, você passa por um processo. Jesus nos ensinou que as crianças, elas não são batizadas, elas são apresentadas. E à medida que você cresce, você tem uma decisão. Eu estou falando aqueles que não vieram de uma família com tradição no meio evangélico, que é o meu caso. Então você vem de uma cultura totalmente de acordo com o que a sociedade nos impõe. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, com Jesus, eu não sei pelo qual motivo, por qual causa, mas que naquele momento você se entrega para Ele. Segundo Coríntios 5,17 afirma que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente ainda não tem mais controle sobre si. Por que eu vim falar dos dons espirituais? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, que você é batizado nas águas, tudo se faz novo na sua vida. E por que eu estou falando de dons? Porque eu já ouvi muitas pessoas se frustrarem porque estão na presença de Deus e não têm determinados dons. Pessoas que sonham em falar em línguas e não conseguem. Pessoas que sonham em ministrar, de estar à frente do altar levando a palavra do Senhor e não têm dicção. Pessoas que se acham incapazes, mas a palavra do Senhor acabou de nos afirmar que todos nós somos importantes e necessários para o reino dele. Não se ache inferior à pessoa que está ministrando a palavra, não se ache inferior àqueles que estão louvando aqui, são dons dados pelo Espírito Santo. Mas o importante que eu venho falar para você nessa noite, você é muito especial para Deus. Você é uma pedra que está sendo lapidada, um diamante importante. Deus conta com cada um de vocês para que o seu plano seja estabelecido nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Eu venho falar de algo que muita gente não gosta de falar. Cada dia é um dia menos nessa terra. Nós não sabemos o dia nem a hora. Como cristão, nós sabemos que Jesus irá voltar para resgatar a sua igreja, mas não sabemos o dia nem a hora. E a Bíblia nos afirma que o nosso tempo de vida nessa terra é de 70, está lá em Salmos 90, versículo 10, quem quiser confirmar na palavra do Senhor depois, afirma que o nosso tempo de vida é de 70, 80, pode ser que venha causar enfado e canseira, mas Deus é que determina o tempo da nossa vida nessa terra. Mas será se nós estamos aqui de passagem para apenas vir agradar o nosso ego? Qual é a finalidade como cristão de estarmos na presença de Deus? O título da mensagem é Dons, Chamado e Propósito. A partir do momento que você aceita Jesus, você já entendeu que você tem um chamado. E a partir do momento que você começa a se aproximar, você vai se confrontar. Muitas coisas vão ser eliminadas da sua vida. Muitas coisas que hoje
agradam e muito, mas é necessário que essas coisas aconteçam. Amizades de infância, amizades que te acompanham na caminhada lá fora, eles vão se fazer, ao longo do tempo, eles vão se afastar de ti. Geralmente, quando uma pessoa aceita Jesus, que ela não vem de um berço cristão, ela é desafiada. Eu não dou 2 meses para essa pessoa, eu não dou 3 meses, eu não dou 1 ano, e o tempo passa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para glorificar a Ele. Como é bom poder louvar ao Senhor. Eu fiquei muito feliz, porque os louvores tinham tudo a ver com a ministração, e eu não combinei nada com o grupo de louvor. Deus, Ele preparou o ambiente para trazer uma mensagem para nós, que essa mensagem, nesta noite, ela venha de encontro a cada um de nós, para que nós venhamos fazer uma reflexão. Por que estamos nessa terra? Qual é o nosso propósito de estarmos nessa terra? Essa semana eu recebi uma notícia de um jovem que estava na ponte, e algumas pessoas tentaram, naquele momento ali, ter uma palavra de conforto que viesse mudar a opinião dele. Quando se aproximaram dele, um jovem, pelo que me falaram, não tinha no máximo 17 anos, ele apenas botou o fone de ouvido e se jogou na ponte do rio. Qual o motivo? Qual o motivo das pessoas tirarem a própria vida? Pessoas, às vezes, que têm todo o sucesso que um ser humano comum almeja, poder aquisitivo, mas que perderam o sentido da vida, não tem mais prazer em viver. E cabe a nós apresentar Jesus para essas pessoas. Cabe a nós que estamos aqui, a cada dia, procurar identificar essas pessoas que estão no nosso meio. Pode ser um parente, pode ser um irmão, um ente querido, um amigo. Jesus nos deixou como herança a adoção do Espírito Santo. Tem pessoas que oram pela madrugada, fazem muitos propósitos para que venham adquirir esses dons que foram falados aqui. Mas eu vou mostrar para vocês na palavra que, independente desse dom, o primeiro passo já foi dado. Vocês aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Vocês identificaram que vocês têm um chamado para ser um instrumento e um canal de bênção para outras vidas serem alcançadas. E como definir o chamado? Todos nós temos talentos naturais, Algumas pessoas cozinham muito bem, outros são muito perfeccionistas na faxina, na sua casa. Nós temos, de qualquer forma ou outra, nós temos uma utilidade sim, na sociedade. Eu citei aqui um exemplo do médico, porque o médico ele estuda muito para conseguir chegar naquela função e estar ali pronto para atender as pessoas no hospital. Mas existe toda uma trajetória quando você quer algo para você. Você perde noites e noites estudando, se preparando, consegue concluir, entrar na faculdade, concluir, fazer mestrado, doutorado. Mas qual o limite do ser humano? Qual o limite do seu eu para satisfazer as suas vontades? Eu falo em todas as áreas, principalmente na prosperidade. Não tem limite. E o interessante é que nós, como cristãos, às vezes nós temos um bom emprego, uma boa renda, e vemos sempre agradecer e dizer que é bênção de Deus, sendo que nós não temos mais tempo para Deus. Será se realmente é bênção de Deus, um emprego que te tira o tempo de fazer algo para Deus? Puxando o exemplo de um doutor, se realmente ele é cristão, ele atende em vários locais, em vários hospitais, Glória a Deus, é bem assalariado. Mas será se ele estaria disposto a, um dia da sua vida, atender uma comunidade carente, gratuitamente, por amor a Jesus? Sair da sua zona de conforto, pegar o seu carro e ir para um lugar bem distante, uma área bem carente, montar ali seu escritório, montar ali um meio de poder atender a comunidade, sendo que não fosse cobrar nenhum valor. Será se nós estamos dispostos a esse desafio? Todos aqui sonham em ter um carro novo. Todos aqui sonham em ter um bom emprego. É muito bom ter um carro e dizer que é bênção de Deus. Mas vocês têm noção quantos irmãos não têm como chegar na igreja? E se esse carro é bênção de Deus, onde é que estão os irmãos que receberam a bênção para poder dar uma carona para aqueles que não têm?
A mala do carro, quantas cestas básicas já foram colocadas para distribuir para alguém que necessita? Aquele que tem um salário acima da média. É muito fácil a gente chegar aqui só falar de bênção, falar de coisas boas, mas é necessário que a gente seja confrontado, porque, como eu falei, antes de chegar aqui, eu mesmo fui questionado, eu mesmo fui confrontado pelo Senhor. Estava num trabalho que estava me tirando muito tempo, eu não estava tendo tempo nem mais para orar. Isso é triste, irmão, quando a gente se diz cristão e não tem tempo, tem 24 horas do dia e não tem tempo para agradecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu venho trazer nessa tarde uma reflexão do que realmente é bênção na sua vida. Se essa bênção que você alcançou, que o seu eu desejou, tem sido útil no reino, o que você tem feito para agradar o Papai do céu, que é Ele que nos abençoa diariamente? Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22. Como eu falei aqui, como definir o meu chamado? Existem talentos naturais. Por que eu estou falando isso, gente? Não espere receber os dons do Espírito Santo para fazer algo para Deus. Não espere. Deus, Ele quer te usar da forma que você está. Mesmo com todo o pecado, mesmo com toda a falha, mesmo com toda a limitação humana. Mesmo que a tua família mesmo não acredite em ti, mesmo que teus amigos te achem derrotado, Deus, Ele te vê como um diamante, como um instrumento poderoso na presença dEle. Em Gálatas 5, 22, para vocês entenderem, antes de chegar aqui no capítulo 5, a palavra do Senhor vem falando de tantas cobiças da carne, tantas coisas que agradam a carne. Se você fizer uma comparação, é muita coisa que o mundo tem a nos oferecer. E o que acontece? Todos nós, independente de hoje estarmos bem, uma palavra do Senhor afirma, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos limitados sim ao erro, estamos limitados sim ao pecado, ao fracasso. E eu venho dar um alerta para os irmãos que, se você está sentindo a ausência de alguém, que nesse momento pode não ter entendido o seu chamado, se desviou, ou que foi derrotado pela sua carne, está usando droga, bebendo, não faça o papel de juiz, não. Se você tiver uma oportunidade de encontrar essa pessoa, demonstre o amor de Cristo que há em você. Porque um dia você veio cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de deficiências. E o nosso processo continua. Não tem limite, somos falhos. Eu quero deixar bem claro para você que todo aquele que subir aqui é um pecador como qualquer um que está nesta noite, neste lugar. Mas que à medida que você lê a Bíblia e é confrontado aonde você tem que mudar, a tendência é você se esforçar para mudar. E se você não tem força, peça do Espírito Santo para que Ele te liberte dessa iniquidade que tem te afrontado, que tem te dominado, ao qual você não tem conseguido vencer. Amém? Gálatas 5, 22 afirma: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? O mais importante, gente, entre todos esses dons que foram falados, o necessário é isso aqui, ó. E como eu sei que eu tenho os frutos do Espírito Santo? Quando eu reconheço meus erros, quando eu reconheço o quanto eu necessito do Senhor, e quando eu reconheço que o mais importante é o amor, porque o amor é tudo. É o amor que vai fazer com que você seja um instrumento para alcançar vidas preciosas, que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma atenção. Às vezes a gente se acha perguntando, poxa, eu acho interessante quando eu vejo alguém ministrando a palavra, alguém louvando e ministrando no louvor. Que sabedoria dada por Deus. Eu queria um dia ser assim. Um dia
todos vocês que estão sentados vão entender que à medida que você for se aproximando de Deus, que à medida que você for buscando, Ele vai te capacitar, porque é o Espírito Santo. E eu quero dizer para você nessa noite que se acha pequenez, que se acha incapaz, não interfira no agir do Espírito Santo na sua vida. Muitas coisas vão ser tiradas, muitas coisas você vai perder na caminhada, mas é necessário para que você venha ter mais intimidade com Deus. E voltando aqui, como se posicionar na obra? Em Eclesiastes 3:22, quem quiser procurar na Bíblia aí, mas quiser acompanhar, Eclesiastes 3:22, a palavra do Senhor afirma: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a porção, pois quem o fará voltar para o ver, que será depois dele? Amém? Aqui simplesmente foi o homem mais sábio do mundo nos ensinando que é necessário fazer a obra, enquanto temos fôlego de vida, porque depois que nós formos dessa terra, ninguém fará mais por você. E muita gente tem dúvida, o que é a obra? O que é fazer a obra para o Senhor? Se você tem uma dúvida, eu te falo nessa noite na palavra do Senhor, em João 6:28, no Novo Testamento, quando os discípulos chegaram com Jesus e perguntaram: Senhor, o que podemos fazer para executar a obra? E o próprio Jesus respondeu no versículo 29, que a obra é que creias naquele que Ele enviou. O que é a obra? Apresentar Jesus para as pessoas. Se te ensinaram de outra forma, que é necessário você se doar totalmente, é bem simples. Deus afirma em João 6:28-29, é apresentar que todas as pessoas venham crer na obra naquele que Ele enviou, o próprio Jesus. Como demonstrar Jesus para as pessoas? Você pode demonstrar Jesus aonde você está inserido, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho. Gente, eu tenho visto na caminhada, infelizmente, a gente até fica triste, né, em falar sobre isso, mas aí fora na sociedade, nós como cristãos, como evangélicos, nós temos sido muito atacados devido a muitos testemunhos que as pessoas têm dado. Eu passei muito tempo fora do comércio, e o trabalho me fez ver uma realidade como cristão que me entristeceu muito, que me fez uma reflexão, que fez eu voltar a chorar e gemer, e pensando como o Senhor reage quando vê as pessoas por determinados cargos, por determinadas situações, negarem a fé que tem em Jesus. Pessoas que escondem que são de uma determinada religião, que são evangélicos, porque com medo de perder a vaga dentro do seu trabalho, do seu emprego, almejando coisa melhor. E aonde está Deus de promessa, o Deus que vai realizar todas as maravilhas na sua vida? O nosso tempo é precioso. Você é um privilegiado por estar na presença de Deus. Mas faça a diferença. Onde você estiver, seja sal e luz. Seja sal e luz, faça a diferença, não negue Jesus. Se você trabalha num ambiente que você não pode pregar, não pode ler a Bíblia, mostre Jesus através do teu comportamento, através do teu caráter. Como foi dito, os frutos do Espírito Santo habitam em você. Tome posse, igreja, disso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não vê nossas falhas, nossos erros, nosso pecado. Ele nos aceita da forma que nós somos. Mesmo que ninguém acredite, você é um vencedor, você foi escolhido para fazer a diferença para Ele. Amém? E agora eu vou para o terceiro ponto, que é a oração com propósito. Por que falar em oração no meio do chamado, no meio de propósito? Gente, a oração é tudo. Muitas pessoas têm dúvida como orar. Mateus 6, Jesus nos ensina a oração que todos conhecemos, o Pai Nosso.
Mas se você não consegue nem orar o Pai Nosso, ajoelhe-se, fique de pé, chore na presença do Senhor, no silêncio. Ele vai interceder por ti com gemidos inexprimíveis. Eu sempre gosto de enfatizar essa parte de oração, porque ultimamente nós temos perdido a reverência para o Senhor. É triste falar isso. Devemos orar de qualquer forma? Podemos orar dentro do carro, ao caminho do trabalho, dentro da rota, no banheiro, quando estiver tomando banho, no quarto. Mas a palavra do Senhor afirma para a gente, não sou eu, em Filipenses 2:10, que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará diante de Jesus. Filipenses 2:10. Existe sim um método de orar, reverência para o Senhor. Eu sei que não é fácil, muitos já têm idade avançada, muitos não conseguem, mas é necessário, joelho dobrado, reverência para o Senhor. É a Bíblia que está afirmando, todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará na presença do Altíssimo. Amém? E voltando para a oração, com propósito, né? 1 Tessalonicenses 5,17 afirma que nós devemos orar sem cessar. E Salmos 1, o Senhor também vem nos ensinar que devemos ter prazer na leitura, na Bíblia Sagrada, prazer. A oração, ela vem juntamente com a leitura da palavra. Se você quer intimidade com Deus, é necessário começar a praticar a leitura da palavra. Hoje nós temos os facilitadores aí, tem a internet, tem o YouTube, né? Nós podemos assistir vários pregadores, amém, daqueles que são muito usados, mas muito cuidado também com as informações que estão sendo postadas. Filtre somente aquilo que realmente está de acordo com a Bíblia, sempre tenha, né, o senso crítico de analisar se está de acordo com a palavra. Mas eu venho afirmar para todos nós nessa noite, Deus, Ele quer uma intimidade contigo, Ele não quer intimidade com aquele que está lá no YouTube pregando e falando para multidões, que tem milhões de seguidores. Deus, Ele quer um particular contigo, um TSD, um tempo sozinho com Deus. E é necessário que a gente venha ter costume de ter a leitura da palavra e oração, que é onde você vai começar a entender qual é o seu propósito com Deus. Nessa caminhada, gente, os dons, eles podem ser instantâneos, a partir do momento que você se batiza, Deus, Ele pode derramar, ou Ele pode ser no tempo dEle. Nós nunca sabemos como Deus vai agir. Eu não queria falar muito de mim nessa ministração, mas no 4º ano que eu estava fazendo administração no CIESA, a minha mãe está ali, se vocês quiserem depois perguntar dela, eu abri mão da faculdade, tranquei a faculdade, não cheguei a me formar. O CIESA é anual e eu estava no último ano da formação do CIESA. Sabe qual foi o motivo? Eu não conseguia falar para 4 pessoas. Só em pensar em apresentar um trabalho na frente de todos, a minha perna batia uma na outra, sem parar. O nervosismo, eu não conseguia falar. Peguei muito zero, por quê? Porque não conseguia apresentar trabalho para 4 pessoas dentro de uma sala de aula. E à medida que ia se aproximando o tempo que eu tinha que apresentar o trabalho ali e defender, eu preferi sair da faculdade. E aí, Deus, com a sua graça e misericórdia, como eu sempre gosto de falar, um dia eu estive aí, onde vocês estão. Certa vez, quando eu fui para o encontro da igreja, eu vi um pregador, ele estava ali ministrando com muita autoridade e propriedade, e eu olhei para ele e falei, Senhor, eu quero ser como ele, mas eu não consigo falar para 4 pessoas, e comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, me revoltei com certas coisas que eu via diante do altar que era pregado, que não condizia com a palavra do Senhor, e falei, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero fazer diferente. Derrama a tua graça sobre a minha vida, tenha misericórdia, Senhor. E hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, podendo levar uma mensagem para a igreja. Uma pessoa que não conseguia falar para 4 pessoas, que um dia esteve sentado no banco, que chegou na igreja quebrado, cheio de pecados, cheio de falhas, como continuo até hoje, lutando para melhorar a cada dia, mas que reconheceu que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos nada.
E voltando aqui, é necessário sim, irmãos, a oração. Deus vai tirar algumas pessoas da sua caminhada, pessoas que não têm nada a trazer de melhor para você. Mas eu tenho convicção, certeza, que se você orar para o Senhor, para que Ele venha colocar soldados do seu exército, para te ajudar nessa caminhada, que você não tem força de caminhar sozinho, Ele vai te colocar diante de pessoas que ainda, apesar de todas as adversidades, são servos do Senhor Jesus, que estão aqui nessa terra, para ajudar você nessa caminhada. Se aproxime de pessoas que você vê o sal e a luz de Cristo. Se você não consegue ler a Bíblia, se aproxime de pessoas que tenham essa facilidade, de pessoas que oram. Desenvolva isso em você. Porque, mais uma vez, eu venho falar, todo aquele que sobe nesse altar não é mais importante nem mais valoroso que você no reino de Deus. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito ainda nessa terra. Mas devemos sim colocar Ele como centro, como a torre fiel, como a torre de refúgio na nossa vida. E verdadeiramente nos deleitarmos na presença dEle. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Como eu falei, nós temos que, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. E ter prazer na palavra do Senhor, que está em Salmos 1. E qual o caminho necessário no propósito? Aí vem a parte muito interessante. É uma parte que ninguém deseja. Qual é o caminho necessário do propósito? A gente falou sobre chamados, sobre dons. Mas existe um processo doloroso, um processo que Jesus também passou, que chama-se deserto. Esse processo, queridos, ele vai te deixar muitas vezes na solidão. Esse processo vai te pegar várias vezes no teu quarto chorando e querendo tirar a própria vida. Esse processo vai fazer você olhar no espelho e dizer: o que eu vim fazer nessa terra? Por que eu não fui um aborto? Esse processo ele vai te fazer confrontar o agir de Deus. Ele vai te fazer questionar a situação que você está vivendo. Poxa, Senhor, eu estou muito tempo desempregado. O irmão entrou um dia desse na igreja e a porta se abriu para ele. E eu, Senhor, o que eu tenho feito? Por que o Senhor não tem se lembrado de mim? Queridos, Deus jamais vai dar a você um fardo que você não suporte. Se você hoje está passando por dificuldade, glorifique a Deus, isso é bom. Venho trazer uma notícia para a igreja. Se as tuas contas estão todas em dia, se você está andando no melhor carro importado, se você tem condições de viajar para onde você quer, há muito tempo a sua vida está desse jeito. Se desespere, querido. Deus já não está contigo há muito tempo. A vida do cristão, segundo Jesus, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe por que é necessário as lutas? Porque é ela que vai te fazer se aproximar mais de Deus. Se você não tiver lutas, o teu egocentrismo ele vai tomar conta de você. Você vai olhar para as pessoas e dizer: eu sou vencedor, eu tenho o melhor emprego, eu tenho o melhor carro. Você não tem nada. Nós somos dependentes de Deus, irmão. E não espere melhorar financeiramente para fazer algo para Deus. Tem pessoas que dão testemunho: um dia que eu conseguir chegar a almejar o salário que eu tenho apresentado em oração, eu vou fazer a diferença para Deus. Eu vou comprar uma van para levar os irmãos para a igreja. Eu vou fazer o melhor. Ei, queridos, eu venho te avisar nessa noite, em Ageu 2:8, o próprio Deus afirma: minha é a prata e meu é o ouro. Ele não está interessado nem um centavo que você tem. Deus, Ele só quer o teu coração e a tua disposição. É duro, temos que ouvir isso, mas é necessário. É necessário porque as coisas estão muito evidentes, muita coisa acontecendo. As calamidades que são bíblicas estão acontecendo. E a gente pega como cristão um tapa na cara quando liga a televisão, vê vários voluntários saindo da sua casa, da sua zona de conforto, pessoas que não são evangélicos, mas estão lá
fazendo a diferença, ajudando o próximo. E nós que estamos servindo a Cristo, o que temos feito? Você abre a televisão, essa calamidade de Petrópolis, pessoas largando seu emprego, largando toda a sua família para ir ajudar aqueles irmãos que precisam. Que aula que nós estamos levando dessas pessoas. Deus, Ele conta com cada um de nós. Mas Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu status. Ele precisa do teu coração e da tua disposição. Porque a partir do momento que você se deleita na presença dEle, Ele vai derramar os frutos do Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho dons. E aí, eu falei sobre dons. Mas receba do Senhor os frutos do Espírito Santo. Porque se você tiver os frutos do Espírito Santo na sua vida, você vai fazer a diferença para Deus nessa terra. Nós estamos aqui, queridos, apenas de passagem. A única certeza que nós temos quando nós aceitamos a Deus é a nossa salvação. Nós não sabemos o dia nem a hora. E somos juízes e muitas vezes julgamos muito. Outro dia eu vi alguém falando, morreu recentemente uma cantora muito usada nos seus louvores. E eu vi alguém falando, ela tinha algo de errado. Com 50 e poucos anos já foi levada. Ei, queridos, o propósito dela nessa terra. Ela executou a missão dela. Ela está melhor que nós, ela está esperando a vinda do Salvador. Não questione a vida de ninguém. Deus, Ele é soberano. Deus tem a decisão sempre mais acertada. Quem somos nós para achar que somos melhores do que alguém? E o caminho necessário, como eu falei, do deserto, é o lugar que você vai buscar intimidade. É engraçado que a gente ora para que Deus abra uma porta de emprego, Ele abre, e a gente não tem mais tempo para Ele. Aí Ele fecha novamente, para dizer: filho, eu amo quando você se tranca no teu quarto e está na minha presença, quando você chora, quando você agradece, quando você clama a mim. Eu sou pai, filho, eu quero relação diária contigo. Mas tem acontecido coisas na tua vida que só tem agradado o teu ego. E você fala para todo mundo, dando testemunho, que sou eu que tenho te abençoado, quando não é. Eu sinto falta do teu choro, eu sinto falta das tuas orações. Eu sinto falta quando você apresentava teus filhos que estão na droga, que está na bebedeira, na tua família. Mas para que eu possa agir, é necessário continuar, filho. Não desista. Não desista. Continue, ore sem cessar. Louve a Deus. Como é bom louvar a Deus. Acabamos de ouvir esses louvores. Como é bom estar na presença de Deus. Em Salmos 37, versículo 4 e 5, afirma: deleita-te no Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vocês têm alguma dúvida que Deus está no controle da vida de vocês, irmão? Se você chegou hoje aqui sem almoçar, eu te dou uma notícia que você não vai dormir sem jantar, porque Deus é Pai, Ele vai usar alguém para te abençoar. E voltando um pouco na oração, nós devemos confiar mais no agir do Senhor, porque às vezes nós estamos orando e queremos interromper o agir do Senhor. A gente liga para um irmão, para uma irmã. Claro que isso não é que seja ruim, mas a gente liga para uma pessoa pedindo uma ajuda, pedindo um apoio, pedindo até uma ajuda financeira. Você acabou de orar e não crê que Deus pode usar uma pessoa, que Deus pode tocar no coração de uma pessoa para vir trazer a bênção que você pediu. Você se antecipa no agir de Deus. Queridos, Atos 10, Deus tem memória. Deus tem memória. Deus não esqueceu de você. Se você está passando por um momento difícil, as coisas estão, humanamente falando, impossíveis, Deus vem entregar nessa noite para você, que Ele está no controle,
que Ele não perdeu o controle e que na hora certa Ele vai agir. E aqueles que não acreditam no agir de Deus, aqueles que te olham como derrotado, eles vão se surpreender com o que Deus ainda há de fazer na sua vida. Amém? Falar um pouco aqui sobre a oportunidade também. Certa vez eu vi um sábio falar que a oportunidade ela é como um trem-bala. Se você não conseguir entrar, é difícil ela ter uma outra chance na sua vida. Mas a gente ora e estamos locados num determinado uma congregação, num estado, numa cidade. Deus quer nos usar nesse local. Mas aí vem uma dúvida, as coisas não acontecem, você continua do deserto, e você ora, e de repente aparece uma oportunidade de ir morar em outro estado, ou em outra cidade, fazer algo. Mas uma coisa que é interessante na Bíblia Sagrada, é que Deus jamais vai interferir, você tem um livre-arbítrio para escolher, a decisão é sua. Mas querido, se der errado, não questione Deus pelo erro. Eu acredito que Deus ele quer te usar onde você esteja. Mas se Ele está abrindo uma porta para você ir para outro local, não vá só buscando os teus interesses de melhora para a tua família. Você está fazendo errado. Porque Deus ele cuida de tudo. Ele nunca vai deixar faltar o que comer, o que vestir e o que beber. Mas a partir do momento que você vai com a finalidade do seu interesse próprio, não culpe Deus se der errado, porque Deus não estava nesse propósito. Eu sempre gosto de afirmar, quando eu tenho uma oportunidade, que Deus ele quer te usar onde você está. Se tiver uma oportunidade, amém. Todos nós podemos sim ter o melhor em qualquer lugar. Mas para que isso aconteça, queridos, é necessário você entender. Não fique parado onde você se encontra. Faça algo para Deus. Porque Ele vai cuidar de tudo aquilo que você tem pedido em oração. Esse processo do deserto, ele é necessário porque é um processo que vai te dar maturidade espiritual. É um processo que vai te fazer acreditar e crer verdadeiramente que Deus está no controle. Que você não necessita pedir favor de ninguém. Houve um certo tempo da minha vida, quando eu perdi minha empresa. Meu pai tem muita influência, ele é bastante conhecido aqui em Manaus, apesar de não morar mais aqui. E várias vezes ele mandou que eu fosse entregar o currículo. Vai lá, meu filho, que a administração, que a vaga é certa. Me pergunta se eu conseguir entrar nesse emprego. Sabe por quê? Eu quis um atalho. Eu não estava esperando o tempo de Deus. E as portas fechadas. Vários locais que eu fui entregando currículo, com indicação. Saía de lá com a certeza de que quando chegasse em casa, iria receber um telefonema. Até hoje estou esperando. Demorou muito, foi sofrido, continua sendo doído. Entender que é necessário o processo do deserto. Mas eu falo sem demagogia que eu não troco essa maturidade que Deus está colocando na minha e pode colocar na sua vida, que é confiar totalmente nele em todas as áreas de sua vida. E no quinto, obedecer e renunciar. Isaías 1,19, a palavra do Senhor afirma que, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Amém? A parte mais difícil para o cristão é essa aqui, irmão. Eu tento entender como um pregador pode estar no altar, decretando bênção sobre a sua igreja, uma igreja que precisa de cura, uma igreja que precisa de renovação, que precisa de libertação, e um pregador, na sua autoridade, dizendo-se muito íntimo de Deus, derramar bênção sem medida numa igreja que está doente, uma igreja que necessita
de transformação, de cura e de libertação e receber bênção? Eu queria entender como funciona isso. Porque é necessário, gente. Quando a gente se aproxima de Deus, é necessária a cura, é necessária a libertação, é necessária a transformação. Não é uma coisa instantânea. Vou deixar claro para vocês que é um processo vitalício. Hoje você pode estar aqui lutando contra um pecado, com uma iniquidade que tem te dominado na carne. Mas não interfira no agir do Espírito Santo. Quando menos você esperar, a cura que você tem orado, a bênção que você tem pedido, ela vai acontecer, porque Deus é fiel. Amém? E nesse processo de obedecer e renunciar, tem que ter mudança e transformação. A gente não chega no nível 100% santo, 100% uma pessoa tão confiável. Mas eu tenho plena convicção que todos aqui que entenderam o seu chamado, o seu propósito, essas pessoas, elas mudarem alguma área. Através do Espírito Santo, porque nós não temos força para nada. E o que eu venho entregar para todos nós nessa noite: confie em Deus. Está difícil, não só para nós que estamos aqui, para todo mundo. Esse ano é um ano onde nós vamos ter as eleições. Não ia falar sobre política, mas eu quero dizer para vocês que, independente do governo, do presidente, independente de quem vier, nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu acho que vocês não entenderam. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, do governo, da situação que o Brasil, que o nosso país se encontra, nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluias. E para finalizar, eu venho terminar com confiar na provisão de Deus. Promessas. Essa parte aqui é muito interessante, irmão. Como eu falei, você vê o seu irmão adquirindo uma determinada bênção e você olha para si e parece que nada está acontecendo contigo. E você se desespera, muito tempo no deserto, em várias áreas, querendo que algo aconteça e não acontece de acordo com a sua vontade. Não é fácil servir a Deus. Quem foi que falou para você que seria fácil? As lutas virão os dias bons, os dias ruins. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos garante mais de 3.000 promessas. Promessas que, segundo a palavra do Senhor, como foi dito ainda agora, Isaías 1,19, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor. Ele está falando no céu? O que ele fala no final? Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa? As bênçãos estão aqui, irmão. É aqui. O nosso maior privilégio como cristão é a salvação. Não só nossa. Não seja egocêntrico. Alcance sua família. Se preocupe pelo seu irmão, pelos seus pais, pelos seus amigos. Mas, enquanto estivermos aqui, Deus tem o melhor dessa terra para acrescentar. Mas, diante dessas promessas bíblicas, existem direitos e deveres. É necessário fazer um concerto com Deus, renunciar à nossa carne. A nossa carne, todo dia, nós temos uma luta entre carne e espírito. E tem dias que nós somos derrotados, isso é fato. Mas se nós entendermos que é necessário obedecer, são 4 palavras, né? 4 letrinhas que são fundamentais na vida de um cristão. Obedecer. Se nós conseguirmos colocar essas letras em prática em nossa vida, renunciar àquilo que tem nos dominado, aquela iniquidade, vocês podem ter certeza que entre direitos e deveres, Deus ele vai entrar com a provisão na sua vida. Amém? Eu queria convidar nesse momento o grupo de louvor.
Tem um versículo aí que deixei para vocês na conclusão, que é 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo em memória do meu nome. E a palavra do Senhor também diz que em tudo devemos dar graças. Mas uma coisa muito interessante para fechar esta noite. Deus vai ser glorificado sim na tua vida. Hoje você não entende o que você está passando, o deserto, as lutas. Não deixe que o seu eu venha te dominar, o seu egocentrismo. Porque é muito fácil, enquanto estamos na luta, a gente orar, a gente louvar e buscar ao Senhor. Mas também é muito fácil, e quando recebemos as bênçãos, nós entrarmos numa zona de conforto e dar testemunho para as pessoas de que eu consegui, eu fui o melhor, eu sou o melhor. Nós não somos nada. Somos totalmente dependentes daquele que veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E naquela cruz, Ele falou para todos nós, falou para o Pai, está consumado. Na verdade, o Pai falou para o Filho. E o que eu venho dizer para vocês, gente, que vocês gravem esse versículo aqui, que aonde Deus te levar, se não for em Manaus, a tua bênção, se é em outro estado, eu não sei aonde Deus vai te direcionar, mas uma coisa eu sei, Ele está no controle da tua vida. Mas que você venha entender e ter a humildade de dobrar o joelho, levantar as duas mãos e recitar Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a Ele a glória para sempre, eternamente, amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Vamos celebrar com alegria. Aleluia. Cante assim na presença do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. bendito é o nome do Senhor, bendito É o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Oh, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito É o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito É o nome do Senhor, para sempre. é o nome do Senhor, Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. declare mais uma vez. Aleluia.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde mais esta semana. Que Ele possa prosperar os nossos caminhos e que nós possamos nos deleitar em seus caminhos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Amém e amém.